Capítulo 14. Confiar. O segredo das equipes de alto desempenho. Em 2003, Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo e CEO e presidente do conselho da Berkshire Hathaway, se interessou em adquirir a MC Lane Distribution, empresa de soluções de supply chain de 23 bilhões de dólares que pertencia ao Walmart. Fazer isso acontecer seria uma realização imensa e extraordinariamente complexa. Só a diligência prévia, ou seja, o processo de confirmar que o que tinham lhe informado sobre a empresa era correto, exigiria um esforço monumental. Seria preciso que dezenas de advogados lessem cada contrato, os leasings de equipamentos, os documentos de compra de imóveis e os acordos sindicais. Um pequeno exército de contadores estudaria cada item das demonstrações financeiras anuais, trimestrais e mensais da empresa, examinando cada ativo, passivo e dívida. Uma equipe de especialistas em compliance ficaria encarregada de auditar, investigar e verificar todas as despesas de capital, tecnologias legadas e riscos declarados. Provavelmente, seria necessário examinar o relacionamento com os principais clientes da MC Lane. Todo o processo somaria facilmente milhões de dólares e levaria 6 meses ou mais para ser concluído. Isso torna ainda mais incrível o que realmente aconteceu. Buffett fechou o negócio com a MC Lane numa única reunião de 2 horas e um aperto de mão. 146 Apenas 29 dias depois a aquisição foi efetivada. Com base em sua experiência anterior, ele concluiu que sabia que tudo seria exatamente como o Walmart disse, e foi uma reunião de 2 horas e um aperto de mão? Sem diligência prévia. Pense no tempo, no dinheiro e no trabalho poupados com base no simples fato de que um lado confiou na palavra do outro. É um exemplo de como a confiança pode ser uma alavanca para transformar um esforço modesto em resultados residuais. Todos nós trabalhamos com outros seres humanos em algum nível. Alguns trabalham em empresas extremamente estruturadas, onde se reportam a mais de uma pessoa, lidam com clientes internos e externos e têm que coordenar departamentos e ou grupos funcionais separados. Outros trabalham com equipes menores que se espera que funcionem com agilidade, executem as tarefas depressa e produzam mais com menos recursos. Até os que atuam como autônomos precisam administrar as relações com clientes e consumidores, coordenar entregas com fornecedores e parceiros e assim por diante. Cada um desses ambientes acrescenta camadas de complexidade, algumas evitáveis, outras não. Todos trabalhamos com outras pessoas em nossa vida pessoal também. E aqui, igualmente, os seres humanos são uma fonte de complexidade. Há a coordenação das agendas de nossos familiares. Há a gestão dos relacionamentos dentro dos grupos de amigos e a negociação de desejos conflitantes dentro de nossa comunidade local. Seja qual for o contexto, trabalhar com outras pessoas pode ser exaustivo. Temos que investir recursos mentais, preservar os relacionamentos, alinhar prioridades diferentes ou conflitantes. Basta pensar no esforço envolvido na decisão de onde comer quando você se reúne com um grupo grande de amigos ou familiares. Quanto mais gente envolvida, maior o custo de coordenação. Até decisões fáceis podem ficar muito mais difíceis que o necessário. Mas existe um jeito mais fácil de realizar tarefas em equipe. Quando você tem confiança em seus relacionamentos, eles exigem menos esforço de gestão e de manutenção. Você pode distribuir rapidamente o trabalho entre os membros da equipe. As pessoas podem falar aberta e sinceramente dos problemas que surgirem e compartilhar as informações valiosas em vez de guardá-las para si. Ninguém tem medo ou vergonha de fazer perguntas quando não entende alguma coisa. A velocidade e a qualidade das decisões aumentam. As disputas políticas internas diminuem. Os funcionários podem até gostar de trabalharem juntos. E seu desempenho fica exponencialmente melhor. Porque são capazes de concentrar toda a sua energia e atenção em realizar tarefas importantes em vez de simplesmente em se suportarem. Quando há pouca confiança nas equipes, tudo é difícil. Mandar uma simples mensagem ou um e-mail é cansativo, porque você mede cada palavra imaginando como poderá ser recebida. Quando a resposta chega, gera até um pouco de ansiedade. Toda conversa parece um tormento. Quando não confia que alguém fará o que promete, você sente necessidade de conferir tudo de perto, cobrar prazos,
supervisionar, rever o trabalho da pessoa. Ou então não delega nada e acha melhor fazer tudo sozinho. O trabalho não rende. Não se pode ter uma equipe de alto desempenho sem um alto nível de confiança. A confiança é o lubrificante das equipes de alto desempenho. Todos sabemos que é preciso pôr óleo lubrificante no motor do carro para que ele continue funcionando, mas nem todo mundo sabe por quê. Dentro do motor, as muitas peças que se movimentam velozmente criam atrito quando esbarram umas nas outras. O óleo é o lubrificante que as mantém deslizando suavemente em vez de se desgastarem. Por isso, quando o motor fica sem óleo, pode travar ou pifar de vez. É bem parecido com o que acontece em equipes em que falta confiança. Dentro de cada equipe há muita gente com papéis e responsabilidades interrelacionados que se movem em alta velocidade. Se não há confiança, as metas, as prioridades e os interesses conflitantes esbarram uns nos outros, criando atrito e desgastando todo mundo. Quando a equipe fica sem confiança, é provável que desacelere ou pare de vez. A confiança é como o óleo da equipe. É o lubrificante que mantém essas pessoas trabalhando juntas sem atrito, para que a equipe continue a funcionar. O segredo para obter resultados sem esforço dentro das equipes e entre elas é instalar sistemas que garantam a boa lubrificação constante do motor. Quando uma contratação vale mais que 100, a melhor maneira de alavancar a confiança para obter resultados residuais é simplesmente selecionar pessoas dignas de confiança. Steve Hall, um empresário de sucesso, me falou de uma gerente financeira que ele contratou para administrar as contas de sua empresa automotiva. Quando a gerente já tinha 5 anos de empresa, Steve descobriu uma discrepância contábil de $300.000. Quando a questionou, ela pediu desculpas e fez parecer que tinha sido um erro bem intencionado. Mas Steve e o diretor financeiro ficaram em dúvida. Não tinham mais certeza de que podiam confiar nela naquele cargo e decidiram procurar um substituto. No entanto, isso aconteceu numa época em que a empresa crescia rapidamente, e eles não quiseram lidar naquele momento com a possível desorganização. Assim, decidiram mantê-la, acrescentando alguns mecanismos de proteção. 5 anos depois, eles descobriram que o erro de $300.000 se transformará num rombo de $1,6 milhão roubados da empresa. Quando soube que tinha sido apanhada, ela mandou uma mensagem pedindo demissão e saiu da cidade. Ninguém da empresa ouviu mais falar da mulher. Hoje em dia, Steve admite, meu erro foi ainda maior do que contratar alguém sem confiar. Eu a contratei, ela perdeu minha confiança e mesmo assim deixei que permanecesse na empresa. Ao contratar alguém, é preciso ter certeza de que se trata de uma pessoa honesta e decente, que manterá o padrão alto quando ninguém estiver olhando, que cumprirá com suas responsabilidades, usará o bom senso, fará o que prometer e fará bem feito. Se o profissional é digno de confiança, não é necessário microgerenciar, você sabe que ele entende as metas da equipe e que se preocupa tanto quanto você com a qualidade do trabalho essencial a ser feito. Warren Buffett usa 3 critérios para determinar quem é digno de confiança para ser contratado ou para se sentar à mesa de negociações com ele. Ele procura pessoas com integridade, inteligência e iniciativa, embora acrescente que, sem a primeira, as outras 2 podem sair pela culatra. Chamo isso de regra dos 3 Is. Depois do desastre com a gerente financeira, Steve Hall teve que encontrar um substituto. Em vez de pôr a culpa da situação numa única maçã podre, ele e o diretor financeiro examinaram longa e atentamente todas as maneiras pelas quais, sem querer, possibilitaram que o problema ocorresse. Essa autoavaliação franca os ajudou a ver que precisavam melhorar o processo de recrutamento. Tinham contratado a última gerente de forma desorganizada, por meio da sugestão informal de um fornecedor. Dali em diante, eles se comprometeram com um novo processo, que envolvia mais tempo e esforço prévio. Agora Steve entendia que investir uma única vez em recrutar, entrevistar e integrar reduziria em muito seu risco no futuro. Os novos critérios de contratação refletiam a regra dos 3 Is. No fim, eles contrataram um homem sem experiência no setor automotivo, ele tinha sido contador de um escritório de advocacia. Mas era um encaixe perfeito em integridade, inteligência e iniciativa, uma pessoa capaz de trabalhar por conta própria, com ética impecável e capaz de resolver problemas rapidamente. Ou, em poucas palavras, eles realmente confiaram nessa pessoa. Já faz anos que Austin é um funcionário valioso.
Mesmo após a venda da empresa a uma das 500 maiores segundo a lista da revista Fortune, ele foi mantido na equipe. Já foi promovido 3 vezes desde então. O contratado de confiança se transformou num dos funcionários de mais alto desempenho da organização. Quando podemos dizer com convicção estas 4 palavrinhas? Confio em sua avaliação, o efeito é quase mágico. Os membros da equipe se sentem empoderados. Correm riscos. Crescem. A confiança é fortalecida. E ela tende a se espalhar. A coach de executivos Kim Scott diz o seguinte em seu livro Empatia Assertiva: quando as pessoas confiam em você e acreditam que você se preocupa com elas, é mais provável que venham a ter o mesmo comportamento entre si, ou seja, há menos necessidade de empurrar a pedra morro acima o tempo todo. Contratar alguém é uma decisão única que produz resultados sem esforço. Acerte uma vez e essa pessoa acrescentará valor centenas de vezes. Erre uma vez e isso poderá lhe custar algo repetidas vezes. É como economizar com um filtro de óleo de baixa qualidade. Ele pode fazer o motor funcionar direito na hora, mas, assim que começar a vazar, causará problemas no sistema todo. Quem contratar é uma decisão de importância desproporcional que cria 1000 outras decisões. Cada novo contratado pode influenciar futuras contratações e aos poucos mudar as normas e a cultura da empresa. É comum enfrentarmos a pressão para preencher uma vaga imediatamente, porque ela cria uma dor de cabeça a curto prazo. Mas, embora a princípio contratar depressa possa aliviar a carga, contratar bem aliviará a carga de forma constante e repetida, poupando-lhe muitas dores de cabeça a longo prazo. Elabore um acordo de alta confiança. Há 3 partes em todo relacionamento: a pessoa B e a estrutura que as regula. Quando a confiança se torna um problema, a maioria aponta o dedo para a outra pessoa. O chefe culpa o subordinado culpa o chefe. O professor culpa o aluno culpa o professor. O pai culpa o filho culpa o pai. Às vezes somos capazes de reconhecer que nós é que erramos, mas raramente pensamos em culpar a própria estrutura do relacionamento. Todo relacionamento tem uma estrutura, mesmo que seja tácita e pouco clara. A estrutura de baixa confiança é aquela em que as expectativas não são claras. As metas são incompatíveis ou conflitantes. As pessoas não sabem quem faz o quê, as regras são ambíguas, ninguém sabe quais são os padrões de sucesso, as prioridades parecem confusas. E os incentivos são mal alinhados. A estrutura de alta confiança é aquela em que as expectativas são claras. As metas são explicadas, os papéis são delineados com clareza. As regras e os padrões são declarados e os resultados certos são priorizados, incentivados e recompensados constantemente, não só de vez em quando. A maioria das pessoas vai concordar que esse tipo de relacionamento é preferível. O problema é que, em geral, as estruturas de relacionamento de baixa confiança acontecem por omissão, e não por intenção. Certa vez, contratei vários profissionais para nos ajudar a reformar a casa. Eram funcionários de 3 empresas diferentes, mas tinham trabalhado juntos em vários projetos durante muitos anos. Eles se davam bem e pareciam competentes. Cada indivíduo viera muito bem recomendado. Achei que as peças de uma experiência de alta confiança estavam todas encaixadas. Só comecei a me preocupar quando pedi um acordo por escrito com as datas de entrega estipuladas e nunca recebi. Mas estava ansioso pela continuação da reforma e decidi que não valia a pena parar o trabalho. Por isso, foi meu erro. Embora cada pessoa da equipe trabalhasse com bastante competência sozinha, como equipe eles não eram nada coesos. Não havia processamento paralelo. Não havia fluxos de trabalho claros. Um fornecedor terminava uma tarefa e só então era encomendado o serviço seguinte. Houve erros de comunicação, às vezes, os operários apareciam para trabalhar mas o material não estava lá. Eles não conseguiam chegar a um acordo nos prazos. Não conseguiam combinar quem era responsável pelo quê, e algumas iniciativas eram duplicadas, enquanto outras nem começavam. Recebemos dimensões incorretas para um eletrodoméstico e ele teve que ser novamente encomendado de outro fabricante para caber no espaço. Resultado, a reforma terminou atrasada, com o orçamento estourado. E a cada passo a experiência se mostrou mais difícil do que precisava ser para todos os envolvidos. Esse é o resultado típico quando se tem uma estrutura de baixa confiança.
Alguns anos depois dessa experiência frustrante, fui convidado a falar no Lincoln Construction Institute, LCI, associação comercial que trabalha para resolver o declínio da eficiência no setor de construção civil, enquanto outros setores intensivos em mão de obra viram a eficiência aumentar desde a década de 1960. Hoje, nos Estados Unidos, espantosos 70% dos projetos de construção civil são entregues com atraso e orçamento estourado. Os mais preocupantes são as 800 mortes e mais 1.000 ferimentos relatados todo ano em obras. O LCI considera fundamental aplicar os princípios do Lean Thinking, pensamento enxuto, para melhorar essa situação. Uma solução é firmar um contrato amarrando a remuneração de cada participante ao resultado do projeto como um todo, e não ao trabalho com que o indivíduo contribuirá. Alinhar os incentivos dessa maneira estimula os diversos envolvidos a atuar como uma equipe e a tomar decisões que beneficiam o projeto inteiro e não seu interesse pessoal. Além de ganharem uma noção de propriedade, de pensarem como donos, eles também se motivam a tomar iniciativas de modo a tornar a experiência toda mais eficiente. Quer estejamos reformando uma casa, quer comandando uma equipe, todos nós podemos criar um acordo de alta confiança semelhante para tornar mais fácil realizar tarefas em equipe. Mesmo um investimento único num acordo desses pode trazer dividendos. Pode ser tão simples quanto todos se sentarem e sistematizarem o seguinte: acordo de alta confiança. Resultados: que resultado queremos? Papéis: quem faz o quê? Regras: quais padrões mínimos viáveis devem ser mantidos? Recursos: quais recursos, pessoas, dinheiro, ferramentas, estão disponíveis e são necessários? Recompensas: como o progresso será avaliado e recompensado? Dedicar algum tempo a construir uma base de confiança é um investimento valioso em qualquer relacionamento. É uma alavanca que transforma um esforço modesto em resultados residuais.